Aleluia. Bem-vindos vocês que estão em casa também, para a ministração da palavra, que Deus possa alcançar você onde você se encontra agora, em nome de Jesus. Glória a Deus, amados. Pode se assentar por gentileza, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muitas vezes eu já ouvi a pergunta: pastor, como é que as pessoas eram salvas na época do Antigo Testamento, da Velha Aliança? Ou seja, as pessoas têm esse questionamento, e é absolutamente normal fazer esse questionamento, pensar nisso. E que bom que as pessoas perguntam, porque significa que elas estão pensando no assunto, não é? E obviamente que, queridos, muitas pessoas foram salvas durante a Velha Aliança, ou seja, naquilo que nós chamamos, nessa porção primeira da Bíblia de Antigo Testamento, não é? É evidente que muitas pessoas foram salvas. Só que algumas pessoas dizem o seguinte: como essa antiga aliança era feita pelo cumprimento da lei, então essas pessoas foram salvas porque cumpriram corretamente a lei de Deus. Irmãos, isso é temerário dizer, né? Porque na verdade todos pecaram, carecem da glória de Deus, como diz o apóstolo Paulo, e evidentemente, queridos, que ninguém cumpriu toda a lei, a não ser a pessoa bendita do Senhor Jesus. Amém, amados? A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, não significa que a lei perdeu a validade, mas a finalidade da lei é Cristo Jesus. A lei aponta para Jesus, que foi o único que deu cumprimento em toda a lei. Mesmo porque a própria lei afirma que, falhando em qualquer uma das partes da lei, vamos dizer assim, você compromete todo o conjunto. Então, evidentemente que ninguém foi salvo antes da morte e ressurreição do Senhor Jesus, antes que o Espírito Santo de Deus fosse dado à terra, por cumprimento da lei. Eu costumo dizer, respondendo essa pergunta, que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento pela fé. As pessoas falam: mas fé no quê, pastor? Né? Se Jesus Cristo morreu satisfazendo, então, toda a exigência de sangue inocente para a remissão de pecados, como é que pode alguém ter sido salvo pela fé, então, antes, né, da morte e ressurreição e a vinda do Espírito Santo, essa inauguração daquilo que nós chamamos da nova aliança, né, feita com Deus através do sangue de Jesus? Essa é uma pergunta que cabe, passa pela mente, pelo questionamento de muitos irmãos em Cristo. E hoje à noite, face aquilo que nós ouvimos pela manhã, quando a mensagem versou a respeito de como Deus avalia, de como Deus pesa os adoradores dele, né? Para você que não assistiu a mensagem de manhã, amanhã deve subir no YouTube da igreja, no canal da igreja, 100% Vida, né? Aliás, inscreva-se, porque nós encerramos uma fase do YouTube e inauguramos aqui o ICPV. Então, se você clicar lá, ICPV 100% Vida, né? Parece que é a mesma página, mas não é. É um canal novo do YouTube da igreja. Então você vai ver essa mensagem ali na íntegra a partir de amanhã, ok? Então acesse isso. Principalmente os líderes, não é? De encontros, para que eles possam ter então, mais uma vez, todo o subsídio necessário para que possam ministrar na terça-feira e fazer o compartilhamento necessário no estudo nos lares. Muito bem, aí eu respondo que as pessoas eram salvas pela fé. Aí você diz: mas como assim, se Jesus, repito, não havia morrido, não havia vertido o seu sangue ainda? Bom, queridos, Jesus foi o sacrifício perfeito, mas havia sacrifício no Antigo Testamento ordenado por Deus. Amém, amados? Amém, amados? Você pegar o livro de Levítico, 6 primeiros e meio capítulos ali, você vai ver todos os sacrifícios que eram ordenados por Deus. E dali para frente, capítulo 7 em diante, você vai ver a lei de cada um desses sacrifícios. De tal forma
que aqueles sacrifícios que eram feitos, holocausto, oferta de manjares, cheiro suave, uma série de sacrifícios que eram feitos ali, que eles satisfaziam a exigência de Deus para perdão de pecados. Então, aquele que cresce naquele sacrifício, ele estava inserido naquilo, ou seja, era fé de que aquele sacrifício era suficiente para que ele pudesse, então, remir pecados, porque Deus assim havia ordenado, e evidentemente que Deus perdoava em função disso, nessa questão sacrificial. Por isso que no Novo Testamento, quando a gente lê a carta aos Hebreus, diz que esse sacrifício foi feito uma única vez. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, e nós temos acesso então ao Santo dos Santos, à presença de Deus, ou seja, um sacrifício perfeito. O autor de Hebreus diz lá no capítulo 9, os versos 13 e 14, eu cito esses versos de vez em quando, se lá no Antigo Testamento o sangue de bodes e de touros, ou seja, sacrifício animal mesmo, ordenado por Deus, sangue de bodes e de touros, e a cinza de uma novilha, ou seja, aquilo que era queimado perante o altar, aspergida sobre os contaminados, os purifica quanto à carne. Então ele está fazendo uma comparação. Sangues de bodes de touros, cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados, sobre os doentes, os purifica quanto à carne. Ele continua, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu imaculado a Deus, portanto é um sacrifício perfeito, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Ele está fazendo uma comparação entre o sacrifício veterotestamentário e o sacrifício do Novo Testamento, para dizer que o sacrifício de Cristo no Novo Testamento é muito mais perfeito, satisfez completamente a exigência daquele que, por ser santo e para purificar pecados, necessitava de um cordeiro imaculado, e Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, amados. E ele está comparando uma coisa, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Ou seja, é incomparável um sacrifício outro, mas longe de dizer que ali no Antigo Testamento, por ser sacrifícios de animais, sangue de animal derramado, instituído por Deus, eu repito, né, que isso não era suficiente para perdoar pecados. Dá para a gente dizer que Moisés não foi salvo, que Abraão não foi salvo, que Elias e Eliseu não foram salvos, que tantos homens e mulheres de Deus no passado não foram salvos? Claro que foram. E povo de Deus também que não foi salvo? Claro que foi, porque criam, não é? Que aquele sacrifício que era oferecido, repito, instituído por Deus, era capaz de perdoar pecados. E quando eu, mais uma vez, pensando nessas questões, eu vou me permitir hoje, com os irmãos, a gente fazer mais um estudo da palavra de Deus, até em função de termos tido uma manhã gloriosa mesmo, abençoada de palavra, que mexeu muito com o nosso coração, estudar um pouco mais hoje à noite com vocês essa palavra. Quantos topam caminhar comigo nisso daí, né? E eu queria falar a respeito do sermão de um homem morto. Como pode um morto pregar, né? Como pode um morto pregar? Mas é exatamente isso que a Bíblia diz. Vamos ao texto sagrado, começando com Mateus 23, verso 35. Para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, ali juntou as duas palavras, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Olha aqui, você que veio aqui essa noite, né? Eu vou te pedir para você sintonizar direitinho aí no teu dial espiritual, né? Para que você não perca tudo aquilo que eu vou falar aqui hoje à noite. Amém, queridos? Que a gente vai ler bastante a palavra, vamos refletir bem nisso. É necessário que você, então, preste bastante atenção. Olha, ele está falando a respeito de um sangue de Abel, o justo, que caiu em terra. E os judeus mataram entre o santuário e o altar. Um segundo texto é exatamente dessa carta que eu amo tanto, carta aos Hebreus, capítulo 11, um capítulo áureo, né?
dos heróis da fé, como se costuma dizer. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual Abel obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé. Mesmo depois de morto, ainda fala. Por isso que eu dei o título dessa mensagem, né? O sermão de um homem morto, ok? Ele morto ainda fala. Eu vou reler esse verso para que você preste atenção, porque ele trata exatamente a respeito desse grande tema da justificação pela fé, ou a salvação pela fé. Cabem as duas, justificação e salvação pela fé. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé. Ofertou com fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Olha aqui, queridos, nesses dois versos, nós temos uma fala de Jesus, ali em Mateus capítulo 23, 35, remetendo a esse personagem chamado Abel, né? E é muito interessante na teologia, né? Quando a gente quer, principalmente, consolidar uma ideia, uma tese teológica do Antigo Testamento, muito interessante quando Jesus confirma. Ou seja, a veracidade desse cânon, dessa vara reta, desse padrão de conduta que é a Bíblia, ele é reafirmado quando Jesus menciona essas passagens. Jesus constantemente menciona o Antigo Testamento. E veja que Jesus agora vai para Gênesis 3, quando é a grande catástrofe da humanidade, quando o homem decide ser independente de Deus, né? E caminhar longe dele. O grande cisma existencial da humanidade, depois de Gênesis 1, quando Deus constrói a casa, e de Gênesis 2, quando Ele estabelece a função de todos os papéis daqueles que iriam ocupar a casa. Essa casa, evidentemente, o nosso planeta, esse local onde a gente habita. E depois vem a queda, em Gênesis 3, e aí a história muda completamente. Jesus está se referindo agora, Gênesis 3, como ele se referiu quando diz, pressionado pelos judeus a respeito do divórcio, quando ele diz: ouvistes o que foi dito, não uniu o homem, não uniu Deus, o homem e a mulher e tal. Então ele cita novamente aquele projeto original da família feito por Deus. Então Jesus, volta e meia, ele dá uma reafirmada naquilo que as Escrituras. E quando o Novo Testamento fala em Escrituras, ele não está falando na Bíblia toda, porque ela não havia sido formada até então, mas ele está falando a respeito do Pentateuco, os 5 primeiros livros chamados de Moisés, cita os livros históricos, cita os livros poéticos e cita os livros proféticos, né? Então é isso que se refere às Escrituras, quando Jesus fala. E aí ele falando aqui em Mateus. Aí o autor de Hebreus, seja lá quem for o autor de Hebreus, não é? Ele menciona então de maneira conclusiva essa questão de que Abel foi o primeiro homem que veio a Deus pela fé. Relato na Bíblia. Primeiro homem que veio a Deus pela fé. Você pode questionar se a fé não é um elemento novo mencionado. Evidentemente que não é novo, ela é citada, como eu disse, desde o início da palavra de Deus. Mas a gente tem aqui uma certa segurança, né, bíblica para dizer que Abel foi o primeiro que exerceu essa fé para a salvação. Queridos, repita comigo: nós somos salvos pela graça de Deus, favor imerecido, irretribuível, mediante a fé. Amém, amados? Salvos pela graça, mediante a fé. Essa é a nossa profissão, queridos, que a gente não abre mão de declarar. Mas vemos aqui na figura de Abel esse homem que exerceu fé para a salvação. E a gente pergunta: e Adão e Eva, pastor? E Adão e Eva, o que aconteceu com eles? Bom, não são exemplos bíblicos de fé, naturalmente, porque eles tiveram o privilégio de viver antes da queda. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, eu não coloquei aí, diz que nós andamos por fé e não por vista. Não é? Mas o fato de Adão e Eva
caminharem por vista, porque diz a palavra de Deus que o Senhor caminhava por ali, eles tinham aquela comunhão, aquele contato com o Senhor naquele jardim que eles foram colocados. Na minha opinião, foi o primeiro espaço sagrado da Bíblia, o primeiro templo foi ali o Jardim do Éden, os primeiros sacerdotes foram de fato Adão e Eva, mas isso é uma outra conversa para um outro momento. Segundo aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala que nós andamos por fé e não por vista. Mas o fato de Adão e Eva caminharem por vista, eles caminhavam, eles conversavam com Deus, diz a palavra, eles tiveram a presença de Deus, a Shekinah de Deus, a presença de Deus estava com eles ali no jardim. Portanto, eles não tinham conhecido o pecado até então. Abel foi concebido já fora do Éden, após a queda de Adão e Eva, como vocês sabem que são as figuras representativas de toda a humanidade. A família, Adão e Eva tinham sido expulsos, o casal, da presença de Deus, e Abel, na verdade, nunca tinha visto uma manifestação do Deus invisível. Nós não sabemos que tipo exatamente, exemplificar completamente, que tipo de relacionamento Adão tinha com Deus, mas era algo próximo, porque diz que Deus caminhava por ali, eles falavam com ele. Abel não, ele não tinha visto isso, ele não tinha visto, mas diz a palavra que ele cria. Ele não tinha visto, mas cria. E esse é que, por isso mesmo que ele é considerado o primeiro homem de fé na palavra de Deus. Agora, quando a gente olha para esse único versículo 4, que nós lemos aí em Hebreus capítulo 11, a gente vê 3 características, olha aqui para mim, 3 características progressivas, diga comigo, progressivas, ligadas a Abel. E aqui, irmãos, é que eu queria, mesmo numa forma de estudo, menos de pregação, hoje tradicional, e mais de estudo, levar os irmãos a refletir comigo a respeito exatamente dessas características, porque Abel acaba sendo um modelo de fé através do sacrifício que ele trouxe até Deus. De manhã nós ouvimos falar do adorador, de como Deus pesa o adorador, como Deus pesa a vida de cada um de nós e como Ele entrega para nós aquilo que nós estamos dispostos a receber, porque Ele nada desperdiça. Foi isso que foi dito de manhã, dentre várias outras coisas. Então, quando eu fiquei pensando nisso, logo depois da palavra, eu não sabia que ele ia pregar sobre isso, é evidente, e fiquei pensando hoje à tarde a respeito disso, e à tarde elaborei essa mensagem para a gente compartilhar exatamente a respeito dessa qualidade, dessa característica, desse modelo de fé que nós encontramos em Abel, no sacrifício que ele trouxe, na adoração que ele fez a Deus. Primeiro, ele é um modelo de fé na justiça que ele recebeu. Modelo de fé na justiça que recebeu. Ele é um modelo de fé como proclamador dessa salvação que ele tem recebido. Portanto, mesmo que ele esteja morto, diz o texto bíblico, ele ainda fala. Ele ainda fala. Por isso que é o sermão de alguém morto. Então, atente para essa progressão que a gente lê nesse sacrifício, nessa oferta que Abel fez a Deus, para que a gente olhe para a nossa própria vida e a gente possa fazer aí um paralelo, de como nós estamos nos comportando como adoradores, porque Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém, amados? Então, esse homem, que a gente pode considerar o primeiro que recebeu, que agiu por fé, nós temos aí, a Bíblia diz isso, que ele ofereceu um sacrifício mais excelente do que o seu irmão Caim. Diga comigo, um sacrifício mais excelente. Segundo lugar, o texto diz que ele obteve testemunho de Deus, que ele era justo. Diga comigo, testemunho de Deus, que ele era justo. Em terceiro lugar, através da fé, ainda morto, ele continua proclamando, ele ainda fala, diz, ainda morto, ainda que morto, ele fala. Amém, amados? Essas 3 características progressivas, ou seja, isso foi acontecendo na vida dele, e aí, meus amados, a gente pode fazer uma reflexão com relação à nossa vida, que tipo de oferta
que nós temos feito a Deus. Não é oferta, queridos, para pagar, para remir o nosso pecado, porque uma única oferta suficiente foi feita lá na cruz do Calvário. Amém, amados? Mas hoje pela manhã, se você estava aqui, ou se você quando for ouvir essa mensagem, prestar atenção, ele faz uma diferenciação, pastor Rafa Barbosa, muito clara, né, entre a salvação pela graça que nós recebemos e a resposta de adorador que nós damos a Deus em gratidão por aquilo que nós recebemos. Não é algo para compensar, não é algo para pagar, não é algo para retribuir, porque é irretribuível essa graça, irmãos. Mas, queridos, é uma ação de quem adora, de quem é grato, de quem quer oferecer algo para o Senhor. E quando a gente oferece, mais nós recebemos dele. Você pode dizer, glória a Deus, queridos. É disso que se trata. Muitos podem confundir, não é? Que o trabalho que tem sido feito, que todo o envolvimento que a gente tem com a obra do Senhor, é no sentido de querer ser melhor, para receber, né, para poder compensar aquilo que Deus precisa. É um erro grosseiro, irmãos. A gente não pode cair nisso. Mas um coração grato, quem ama ao Senhor, quem ama ao nosso próximo, quer dar algo de si mesmo, quer ir além de si mesmo. Esse foi o conteúdo daquilo que foi dito hoje pela manhã. Então, eu voltei para essa figura de Abel e para esse grande questionamento da salvação no Antigo Testamento pela fé, né, que muitos acham estranho. Ele oferece um sacrifício mais excelente, ele recebe de Deus o testemunho da justificação e ele continua pregando até hoje. Porque ele cria, e não para crer, mas porque ele cria, ele oferece então esse sacrifício melhor. E porque ele oferece esse sacrifício melhor, Deus testifica então, que era uma prova de que ele tinha sido justificado. E por ter sido feito justo, queridos, ele continua sendo até o dia uma voz viva. E como diz o apóstolo Paulo, e como diz no Antigo Testamento, o justo viverá pela fé. Repita comigo. Não andamos por vista, queridos, andamos por fé. Amém, amados? Quantas vezes você não tem certeza daquilo que vai acontecer, mas se você crer, você pode pisar. Se não tiver chão embaixo, você pode ir para antes. Se for sobre as águas, você pode ir, porque você vai andar por essas águas pela fé, em nome de Jesus. Eu sei que você já tem tido experiências nesse sentido. Não é ver para crer, é crer para ver. Por isso você precisa ser ousado, não é fazer bravata. Eu vou, eu faço, aconteço. Não é isso. Mas é crer. Se Deus deu uma promessa, se a gente pode crer na sua palavra, a gente pode caminhar. Então, o primeiro aspecto importante aí da vida de Abel é que ele ofereceu um sacrifício mais excelente. Eu queria que você repetisse isso comigo. Ele ofereceu um sacrifício mais excelente. Agora, queridos, para ver esses elementos aí que compõem esse modelo de fé, eu estou fazendo um estudo aqui com os irmãos, tá? Esse modelo de fé, a gente deve voltar então para Gênesis 4. Portanto, 3, o momento da queda, e Gênesis 4, e a gente vai cavar um poço um pouco mais fundo na história, que é contada aí, para a gente voltar depois para Hebreus, capítulo 11, onde eu estou centrando essas duas reflexões aqui. Você conhece bem a história de Abel, né? Eu vou reler só alguns pouquíssimos versos, para que você faça conexão aí do que está sendo dito. Em Gênesis 4, verso 1, veja o que está escrito, né? Coabitou, Gênesis 4, verso 1. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Ok? Caim nasceu primeiro, coabitou o homem com Eva, concebeu, deu à luz a Caim, e ela diz, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Então aqui, queridos, nós somos apresentados, olhe para mim, para o primeiro filho, vamos dizer assim. Tem um livro que eu recomendo para todos, recomendei na escola da Fusion School aqui, que está encerrando agora em dezembro, que é O Mundo Perdido de Adão e Eva, do John Walton. Para quem quer estudar um pouquinho Gênesis 1 e 2, eu estudo muito Gênesis, muito importante esse livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva. É um livro sensacional em relação a esse tipo de reflexão, ok? Então ele trabalha muito essa questão. A gente é apresentado aqui para o primeiro filho, nascido, cujo nome era Caim.
Esse nome Caim, querido, significa obter, significa conseguir. Eu obtive, eu consegui. Um nome simples, indicando que ela tinha, então, tido um filho, conseguido ter um filho. Adão e Eva ouviram uma palavra de Deus dita à serpente antes da expulsão do Éden. Se lembra que quando houve a queda, o Senhor se manifestou e deu 4 palavras bem difíceis, né? A primeira delas, ele disse que até hoje eles escolhiam do jardim, administravam como corregentes da criação, dando nome para os animais. Agora eles teriam que suar para tirar da terra o fruto para a sua subsistência, né? Disse em segundo lugar que a mulher, ela teria filhos com dores de parto e seria sujeita ao seu marido. Disse também que a terra produziria cardos e espinhos, né? Ou seja, não seria fácil. E diz em quarto lugar uma palavra para a serpente. E a palavra que ele diz para a serpente, e eles ouviram isso, é exatamente essa. Pode virar, né? Pode virar. Ele diz, porém inimizade, olha lá que verso importante. O capítulo 3, verso 15, né, quando eles pecaram. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos, é até difícil a gente entender isso nos dias de hoje, se você não presta bastante atenção. Mas Adão e Eva sabiam do que estava se tratando. Ele diz, por inimizade entre ti e a mulher. Está falando para quem? Está falando para a serpente, está falando para o inimigo. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Este te ferirá a cabeça, ou seja, o descendente vai te ferir a cabeça, Satanás, inimigo, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, uma palavra profética tremenda. E aí eu fico pensando, né, se de fato isso acontece, como a Bíblia diz que de fato aconteceu, que tipo de reflexão que eles fizeram nesse momento. Mas eles tinham ouvido isso. Essa foi a palavra que a mulher teria uma semente que feriria a cabeça da serpente, esmagaria a cabeça da serpente. A promessa é essencialmente que a semente da mulher venceria o inimigo que interrompeu a comunhão deles com Deus. Ou seja, Deus não ficou na boa pelo fato desse ser que estava ali, né? Aí você diz, pastor, mas como é que aquele ser podia estar no paraíso? Muito bem, aí a gente remete a uma discussão anterior, porque tanto o Antigo Testamento quanto o próprio Senhor Jesus, no Novo Testamento, é claro, né? Ele fala a respeito que viu Satanás cair, e nós sabemos essa história, Isaías menciona isso, levar uma terça parte das estrelas do céu, ou seja, daqueles seres angelicais que se rebelaram sob a liderança de Satanás e que passaram a rodear a terra, porque foram expulsos da presença de Deus. Por que vieram rodear esse planeta aqui e não outro qualquer? Por que vieram aqui atingir a terra? Porque aqui na terra estava a coroa da criação de Deus, o ser humano que é criado à sua imagem e semelhança. Como ele tem a síndrome de rei, ele quer ser rei, e para ser rei você precisa de um reino, para ser rei você precisa de súditos, né? Ele passa a trabalhar em cima da criatura criada à imagem e semelhança de Deus, que é o ser humano, e aí estava ali presente, e Deus não deixa essa situação correr solta, né? Então ele impõe ali, não só um problema para a terra, como ecossistema, que passa então a sofrer por conta do pecado do ser humano. Lembra de que Paulo fala lá em Romanos, que a natureza geme com dores de parto, aguardando a redenção daquele que a sujeitou, que é o homem. Então, queridos, quando o ser humano cai, ele é a coroa dessa criação, ele esmaga tudo aquilo, entre aspas, tudo aquilo que está abaixo dele. Portanto, esse cosmos, essa ordem criada por Deus, fica comprometida por conta do pecado do homem. Queridos, o problema do pecado do homem não atinge só a tua vida, não atinge só a minha vida, não atinge só a vida de pessoas, atinge toda a criação, a ponto dessa criação ter ficado comprometida de tal forma que há necessidade de um novo céu e de uma nova terra, onde vai habitar a nova criatura. Você pode dizer amém, queridos? Os céus e terra passarão, Jesus diz,
mas a minha palavra não passará. É uma hecatombe cósmica que vai acontecer no futuro. Essa terra, esse mundo, essa natureza está reservada para o fogo, diz a palavra de Deus. Eu não sei exatamente como isso vai acontecer, mas há necessidade de novos céus e de nova terra. Reiteradas vezes mencionado na palavra de Deus. Necessidade de um novo céu. Então, meu irmão, não coloca âncora na vida presente. Não coloca tuas âncoras nesse tempo presente. Joga a tua âncora lá nas coisas celestiais, nas coisas que são de cima, porque o que está aqui vai passar. Inclusive esse corpo físico que vai precisar ressuscitar e ser transformado à semelhança do corpo glorioso de Jesus, para que a gente possa estar na sua presença eternamente. Você pode dizer glória a Deus? Meu irmão, minha irmã, imagina o que vai acontecer daqui para frente. Imagina como é que... Eu sempre brinco dizendo que quem viver verá e quem morrer também. Porque mortos e vivos vão presenciar isso. Então o que está sendo tratado aqui, essa palavra de Deus, com relação à mulher, com relação à serpente, com relação ao descendente da mulher, e ao descendente, a decorrência do inimigo de Deus, é algo que cósmico, é algo que é existencial, é algo que é absolutamente tremendo. Não é? Então essa promessa, né, de que a mulher teria uma semente, o seu descendente feriria a cabeça da serpente, né, venceria o inimigo, que interrompe, como eu disse, a comunhão deles com Deus, isso implica numa recuperação de comunhão do homem com Deus, ou seja, finalidade de Deus é novamente reatar o homem com Deus. Se você está aqui e não entregou a tua vida a Jesus ainda, queridos, você está ouvindo uma palavra de um camarada, aqui talvez pela primeira vez, algumas vezes você já ouviu, é isso que é a mensagem do Evangelho. O Evangelho vem, queridos, para ligar você novamente com Deus. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida que pode te conduzir ao Pai. Amém, queridos? E é disso que se trata e já está enunciado ali em Gênesis, irmãos, lá desde o início, porque esse é o grande problema que o pecado da humanidade trouxe para a gente. Então, antes de Deus ter agido no julgamento, Ele mostra misericórdia. Isso é importante dizer. Ou seja, uma palavra dura em relação à terra, uma palavra dura em relação ao homem, de ter que suar para sobreviver, uma palavra dura em relação à mulher, que vai parir com dores de parto e vai ser sujeita ao seu marido, não vou entrar nesse aspecto, né? E uma palavra muito dura em relação ao próprio inimigo de Deus. Mas ele não age apenas só com esse juízo, ele age sobretudo com essa misericórdia. Antes mesmo de expulsar Adão e Eva do Éden, ele coloca lá um anjo com espada flamejante para proteger, para que eles não tivessem mais acesso à árvore da vida, porque ali no jardim do Éden tinham duas, a árvore de conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Essa árvore da vida, do conhecimento do mal, acaba ali em Gênesis. A árvore da vida está lá em Apocalipse no final, no céu. Vai estar lá a árvore da vida. Suas folhas vão curar toda doença e seus frutos alimentarão todas as nações. Ou seja, uma simbologia importante de que não haverá dor e Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Amém, amados? Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas está lá presente, tem a ver do Gênesis, a gente vai lá para Apocalipse, ver esse tipo de coisa. Então é uma palavra tremenda que Deus está dando aqui. Então Satanás, queridos, ele trouxe a queda do homem, mas Deus prometeu que viria alguém que esmagaria a cabeça dele, já desde o início. Diga glória a Deus por isso. Então a história continua. Por uma mulher entrou o pecado, por uma mulher viria o Salvador. É isso que está sendo dito aqui. Né? Por uma mulher o paraíso foi perdido, por uma mulher o paraíso seria reencontrado. É disso que está se tratando aqui. Aí viria a descendência da mulher, essa é uma profecia sobre Jesus Cristo, evidentemente, a gente entende isso hoje. A semente está no homem, mas a semente de uma mulher é uma promessa muito singular de que haveria uma mulher que teria nela uma semente. E essa mulher, evidentemente, seria Maria, mãe de Jesus, e a semente seria o próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, Eva entendeu isso?
Evidentemente que ela não tinha essa percepção, porque a dimensão, pelo menos, dessa promessa, né? É muito possível que quando ela ficou grávida, ela pensou ser o cumprimento daquela profecia. Porque ela recebeu essa profecia, obviamente não tinha sido grávida ainda. Então a razão para que a gente pense que isso pode ser verdade, quando o filho dela nasceu, ela deu o nome de Caim. Graças a Deus temos um professor de hebraico aqui, né, um mestre do hebraico, que pode me confirmar essas coisas todas, que pode significar essa expressão, eu consegui, né? Eu consegui. Está feito. Ou seja, ela pode ter entendido que aquela palavra que ela ouviu ali, do seu descendente, que esmagaria o inimigo, que a lançou para fora do jardim, e que agora eles sofrem todas as consequências disso, seria o Redentor, seria aquele que consertaria novamente a sua relação com Deus. Outra maneira de traduzir esse nome, ele está aqui, talvez Caim, né? Sugerem alguns estudiosos, alguns comentaristas também. Então ela pode ter pensado que ele era a semente prometida. Longe de ser verdade, esse pensamento de Eva acabou Caim sendo, na verdade, o primeiro criminoso. Talvez por uma grande frustração da sua mãe. Por quê, queridos? Porque Adão e Eva, na sua natureza decaída agora, longe de Deus, queridos, jamais poderiam ter produzido o libertador. Não poderia vir deles, queridos, que seria o Filho de Deus, nascido de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. Veja o que o verso 2 diz. Veja o que o verso 2 diz. Pode virar. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Estavam fora do jardim. Teve um segundo filho, Abel. Presta atenção, não estou pregando hoje assim, fazendo um estudo com os irmãos, refletindo nessas questões. Abel pode significar, pastor, o bispo Betão me ajude, pode significar respiração no hebraico, pode significar vapor, pode significar algo frágil, passageiro, fugaz. Ele ganha o sentido quando a gente pensa do nome dele no acádio, também uma tradição antiga, Aplu, ou no sumeriano da época também, Ibila, como simplesmente filho. Ou seja, se eles deram o nome para o primeiro Caim, eu consegui, né? Esse é o cumprimento na mente dele, né? Metaforicamente, o nome de Abel seria o breve, o passageiro, aquele que é fraco. Ele talvez seria aquilo que Tiago menciona no capítulo 4, verso 14, um vapor que aparece por um pouco de tempo e desaparece. Abel é um modelo disso, irmãos. Abel é um modelo disso. Sua vida era uma respiração muito breve. E de fato ele acaba tendo, por maneira trágica, uma vida breve. Quando a gente vê em Gênesis 4, versículo 2, nós já lemos que Abel foi pastor de rebanhos e Caim lavrador. Um se ocupava, portanto, na criação de animais e o outro estava na agricultura. Lembrando que ambos nasceram sob aquela expressão que a gente poderia mencionar do apóstolo Paulo, sobre o pendor da carne. A mesma condição que nós nascemos. Nós nascemos no mundo pecaminoso, nós nascemos com esse pendor da carne. Ou seja, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos precisam de salvação, todos precisam de remissão dos seus pecados por sangue inocente. A condição deles agora era essa, queridos. Adão, Eva, Caim e Abel foram pessoas reais. Não fique imaginando que não existiram. Plenamente humanas, não são figuras míticas da Bíblia, ou mitológicas que sejam. Viveram longos anos, muito mais do que a gente vive nos dias de hoje. Acumularam experiências, acumularam conhecimentos. Esses dois filhos tinham conhecimento de ferramentas, dominavam a agricultura e a pecuária. É o que a palavra de Deus nos diz. Aconteceu que no fim dos tempos, diz a palavra, essa expressão, no fim dos tempos, bíblica, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Você sabe disso pela história. Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Um trouxe fruto daquilo que ele trabalhava, o outro também. Diz a palavra que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. O testemunho desse Hebreus 11, verso 4 que nós lemos, é que Abel foi um modelo de fé, pela oferta que ele trouxe ao Senhor.
pela gratidão que ele trouxe ao Senhor, pela resposta que ele deu ao Senhor do favor de Deus em relação à sua vida. Foi um modelo de fé. E diz o texto bíblico, né, a gente muitas vezes pode não entender isso, que ele ofereceu um sacrifício melhor. Note que em nenhum momento na palavra Deus disse que ele se desagradou da oferta de Caim. Em nenhum momento. Não diz isso. Mas ele diz, a oferta de Abel foi uma oferta melhor, mais excelente. Portanto, queridos, eu quero voltar ao tema, que é um gancho daquilo que foi pregado de manhã também, que eu fiquei com isso na cabeça hoje, uma palavra tremenda, no que diz respeito ao ato da adoração. Diga comigo, ato de adoração, que cabe a cada um de nós que somos gratos a Deus. Quantos são gratos a Deus aqui? Deixa eu olhar para os seus olhos, levanta a tua mão. Quantos são gratos a Deus? Adore ao Senhor. Amém, amados? Nós temos chamado esse culto da noite aqui do domingo de culto de adoração, para a gente refletir na palavra e poder sermos gratos ao Senhor. Então tem alguns componentes aqui, e é isso que eu quero tratar hoje, de maneira um pouco mais extensa, que servem muito bem para a gente hoje. Em primeiro lugar, queridos, havia um lugar onde Deus deveria ser adorado. Havia um lugar onde Deus... Diz o texto bíblico, passado o tempo, ou passado alguns tempos, ou passado ali um momento, ou seja, né? Deus está dizendo que havia um lugar onde ele deveria ser adorado. Eles levantaram as suas ofertas em um determinado local, que a gente não sabe exatamente onde é, mas que tinha sido estabelecido por Deus, para que eles pudessem oferecer. Quando você lê a Bíblia depois disso, você vai ver em muitos momentos de adoração que haviam locais específicos onde Deus deveria ser adorado. Quando você vem para o Novo Testamento, né, a palavra de Deus é clara quando Jesus diz, nem nesse monte, nem no outro, mas Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém, amados? O local da nossa adoração, o templo do Senhor, para a gente adorar, é o nosso coração. Eis que habito no alto e sublime trono, mas também habito no coração do contrito, né, no coração do abatido, para poder, então, exercer misericórdia, exercer favor sobre o contrito e sobre o abatido de espírito. Amém, mas isso é dito em Isaías 57. Já buscava, né, essa adoração em espírito e em verdade. Mas havia esses locais. Então o texto diz, havia um lugar onde Deus devia ser adorado. Ou seja, eles levaram para um lugar estabelecido por Deus, onde a espada flamejante do Senhor guardava o caminho da árvore da vida. Está lá em Gênesis 3:24. Por quê? Porque não entrava mais. Se tivesse acesso à árvore da vida, eles não morreriam mais. E o salário do pecado é a morte. Não foi só a morte espiritual, mas a morte física também. O ser humano passa a entrar em falência com o seu corpo físico, né? Então eles não podiam mais ter acesso ali. Talvez essa espada, né, flamejante fosse o símbolo da presença do Senhor ali naquele lugar. Então, em primeiro lugar, um lugar onde ele deveria ser adorado. Pelo texto que nós lemos, também havia um tempo determinado para a adoração. Diga comigo, um tempo determinado. O versículo 3 diz, no final de uns tempos. Ao final de uns tempos. Um tempo para que ele pudesse ser adorado, portanto, havia. Talvez final de uma semana, de um mês, a gente não sabe. Um determinado dia para expiação ser feita. Porque Deus é um Deus de ordem, irmãos. E Ele trabalha dessa forma, um período específico para que eles pudessem comparecer na presença de Deus e oferecer os seus sacrifícios. Havia também, quando a gente lê esse texto atentamente, uma maneira de adorar. Diga comigo, maneira de adorar, pode virar, uma maneira de adorar, que Deus também havia revelado para eles. Presta atenção, quando a gente lê em Hebreus 11, verso 4, já lemos isso, pela fé, Abel ofereceu um sacrifício aceitável. A gente pergunta, fé em quê? Abel, lá atrás, Gênesis, né? Fé na revelação de Deus, queridos. Fé na palavra que Deus havia dado a eles. O apóstolo Paulo diz aos Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra.
Então não posso fugir disso. A natureza da fé não mudou de Gênesis até o dia de hoje. Ela é pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, quando diz que ele teve fé para poder adorar de maneira melhor, de maneira mais excelente, é porque ele havia ouvido Deus falar em que maneira que ele deveria adorar. Essa é a fé que diz: ouvi Deus, creio no que ele disse e vou obedecer. Diga comigo: eu ouvi Deus, creio no que ele disse e eu vou obedecer. Então diz a palavra que ele creu e ele evidenciou aquilo que ele ouviu pela obediência. Isso é fé, queridos. Modelo de fé para a gente. Ouviu a verdade, ele creu na verdade, obedeceu a verdade. Queridos, obedecer é melhor que sacrificar. Amém, amados? E quando a gente fala em sacrificar hoje, é ficar sofrendo porque a gente é desobediente. Melhor obedecer, querido. Só vai ter bênção para a tua vida. Então ele adorava de uma forma como Deus havia ordenado que a adoração fosse feita, diferentemente do seu irmão Caim. E houve uma pequena prévia nisso. Portanto, algo que aconteceu antes da chegada do conhecimento ao conhecimento de Caim e Abel. Após a queda, lembre disso, quando Adão e Eva estavam nus no Éden, diz a palavra que o Senhor fez vestimentas para eles, porque quando eles caíram, eles olharam que estavam nus e se envergonharam, né? E aí o texto diz que o Senhor fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Queridos, essa foi a primeira morte da história. Ou seja, a morte de um animal para fazer vestimenta de peles para dois pecadores. Algo que os cobrisse da sua vergonha. Pela morte de um animal, eles pudessem ser revestidos ou cobertos de algo que eliminasse a sua vergonha. Vejam como a palavra de Deus não tem jeito de um ser humano ter inventado isso aqui. Não tem jeito de mais de 40 autores, durante 1.500, 1.600 anos de composição desses livros, a maioria desses autores não leu o que o outro escreveu, ter uma coerência tão grande como essa escritura tem. Amém, amados? Não foi produzido por concílios, não foi inventado por ser humano. Não dá para você imaginar que essa lógica, vamos dizer minimamente isso, que essa perfeita conexão, lá do Gênesis até Apocalipse, seja produto de mente humana, queridos. Mas Deus escreve a história da salvação através dessas experiências que os homens tiveram durante toda a história. Então, ele fez essa vestimenta, essa primeira morte. Talvez a história dessa cobertura de peles tenha sido dita, talvez, por Adão e Eva aos seus filhos, eles tivessem conhecimento a respeito disso. E aí, quando a gente lê que a oferta de Abel foi melhor, porque ela envolveu sangue, ela envolveu um animal que era um dos principais dele, como representando o sacrifício pelo pecado. Por isso que Deus se agradou mais da oferta dele, embora jamais tenha dito que não tinha se agradado da oferta de Caim. É um sentido real, queridos, é uma imagem do sacrifício maior que a gente vê oferecido por Cristo. Vamos ler em Hebreus 12 agora, o verso 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então o autor de Hebreus vem comparando os sacrifícios do Antigo Testamento com os sacrifícios do Senhor Jesus, um sacrifício ainda mais excelente. Quantos estão comigo? Quantos estão entendendo? Em nome de Jesus. Mantenha a sua atenção, queridos. Nós estamos fazendo um estudo hoje aqui. Mantenha a sua atenção. Viaja nisso. Que essa é a grande história que a gente tem que entender, não é? Então Caim, ao inverso, ele achou que poderia se aproximar de Deus com a sua própria forma, com os seus próprios termos, apesar de ele ter ouvido de Deus, algo que Abel também ouviu e que acabou não obedecendo, né?
seu próprio sacrifício, as suas próprias habilidades. Ao contrário de Abel, Caim não reconheceu a necessidade de expiação por sangue, de sacrifício por sangue. Ele cria a sua própria religião, como a gente poderia dizer hoje. Na carta de Judas, verso 11, diz: ai deles, porque entraram no caminho de Caim. Aqueles que criaram as suas religiões, aqueles que criaram as suas seitas, aqueles que promoveram as suas heresias, diz o texto de Judas 11, eles enveredaram pelo caminho de Caim. Caminho de Caim, que diz a falsa religião. Caminho de Caim é aquela alternativa que o homem encontra para poder se justificar perante Deus. E não há como se justificar. Não há algo que seja produto de qualquer religião humana que possa satisfazer aquilo que só sangue inocente pode perdoar, queridos. Por isso é que nós dizemos que o cristianismo não é o homem chegando até Deus, é Deus vindo até o homem. Cristianismo não é o homem evoluindo até ser merecedor de se encontrar com Deus. Não, jamais seremos. Por mais que a gente faça, é trapo de imundícia. Mas é Deus vindo ao homem. Por quê? Porque cristianismo é revelação. Diga comigo, cristianismo é revelação. Você pode dizer glória a Deus, queridos? Não há como nós conhecermos as coisas de Deus, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, se Deus, o Espírito de Deus não revelar, queridos. Por isso que é necessário que a gente tenha a mente de Cristo. E só podemos ter a mente de Cristo se Cristo infundir em nós a sua mente. Queridos, não dá para a gente, pela limitação humana, conhecermos a Deus se não for por revelação. E glória a Deus por isso, amados. Então, é interessante pensar aqui que não há nenhum comentário no texto que nós lemos, principalmente no texto de Hebreus, sobre o caráter de Caim e Abel. Não diz se eles eram bons ou maus. O texto de Hebreus não comenta isso. Não importa, portanto, como é que nós sejamos. Ninguém pode ser salvo pelos seus próprios esforços, pela sua própria justiça e pelo seu próprio trabalho. Salvação somente pelos méritos do sacrifício vicário, substitutivo de Jesus Cristo na rude cruz do Calvário. Diga glória a Deus por isso. Caim, ele vai por esse caminho. Por isso que toda a Bíblia, quando menciona isso, ela faz essa revelação. O verso 16, veja o que diz: Caim retirou-se da presença do Senhor. Depois que ele ouviu que Deus se agradou da oferta excelente de Abel, ele se retira, queimado. Queimado. Deus não falou que a oferta dele não o agradou, mas não diz isso. E é exatamente isso que as falsas religiões terminam, fora da presença do Senhor. Se você for ver os fundamentos de toda seita e heresia, essa, por exemplo, é uma Bíblia do ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, que é um instituto brasileiro, que ele promove a defesa da fé cristã. Por exemplo, a apologia, né? É um instituto apologético, que teve aqui no pastor Natanael Rinaldi, de Santos, uma das suas principais figuras. Eu já tenho dito isso para os irmãos, eu quero honrar a figura do pastor Natanael Rinaldi, que é avô do Rinaldi, hoje que esteve aqui conosco e hoje está lá de volta com o seu papai, que tem o mesmo nome, né? Esse homem é um dos maiores conhecedores da Bíblia que eu já conheci na vida, conheci a Bíblia praticamente de cor, incrível, e era alguém que fazia apologia, fazia defesa da fé cristã. Se você perceber, toda falsa doutrina, ela começa sempre com uma revelação a uma pessoa, né? Uma única pessoa. E ele impõe isso aí para os demais. Até aqui era assim. Agora, segundo aquilo que me foi revelado, eu penso dessa maneira. Assim começaram os mormons, assim começaram as testemunhas de Jeová, assim começaram os adventistas do sétimo dia, com Ellen White, e tantos outros seitas e heresias, queridos, que, de fato, começam com revelação pessoal. Até aqui você tem a Bíblia, agora você tem isso aqui. Até aqui você tem a Bíblia, ok, mas agora você tem a nova revelação. Né? Seja ela qual for. Cuidado, irmãos, com isso. Cuidado. Porque eles são, de fato, manipuladores. E seita e heresia, irmãos, é veneno de rato.
98% de proteína e 2% de veneno. E são os 2% de veneno que matam. Ele começa na verdade, parece a verdade, mas ele desvia perigosa e mortalmente, desviando as pessoas da verdade. Então é isso que acontece. É esse caminho que quando Hebreus escreve, quando Judas escreve, quando outros escrevem, fala exatamente disso, desse desvio, né? Desse desvio da fé genuína, né? Então essa é a fé que diz, ouvi Deus, creio no que Ele disse e eu vou, portanto, obedecer. Caim retirou-se da presença do Senhor, que é o que fazem as falsas religiões fora da presença do Senhor. Diz a palavra que ele constrói uma cidade. Ele sai dali e ele cria a primeira urbe, né? A primeira aglomeração, que é Enoque, né? Chamada Enoque. Enoque, o nome. Ele cria então essa primeira aglomeração urbana, a primeira cidade. E ele passa a governar sobre aquele lugar, debaixo dessa mentalidade dele, né? Início daquilo que a gente poderia chamar de sistema mundano. A falsa religião sempre está em conexão com o sistema mundano. Aquilo que a Bíblia, você vai ler tantas vezes, chamado de Babilônia. Quando a Bíblia fala em Babilônia, meu irmão, sai de baixo. Porque ela é esse sistema que domina, no qual a gente vive, estamos no mundo, embora não sejamos dele, estamos nessa Babilônia. Até o dia, como diz aqui Apocalipse no final, o anjo vai gritar, caiu a Babilônia, né? Dando cumprimento àquilo que as profecias de Daniel, lá, principalmente capítulo 9, fala, né? Desse sistema que foi criado, daquela escultura, daquela visão que foi dada para Daniel, para ele decifrar, que passa por 4 grandes impérios, né? Até os dias de hoje, uma pedra vai talhar ali embaixo daquela estátua, aquilo vai cair, vai ser disperso com o vento. Você pode dizer glória a Deus por isso. Esse sistema econômico, político, sociológico e tal, isso vai cair, irmãos. Vai cair. Vai cair. Isso tudo não vai resistir. E é disso que está se tratando aqui. Ele cria esse elo, né, da sua falsa religião, ou seja, da religião meritória. Eu faço porque eu mereço, então eu mereço o resultado disso, e ele se une então nesse sistema mundano. Veja o que o verso 5 diz, que Caim irou-se, porque a sua oferta foi rejeitada. O Senhor lhe perguntou, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? O Senhor pergunta, não está sendo irônico? Caim, por que você ficou desse jeito? Né? E aí, o Senhor não está procurando informação nenhuma, ele apenas quer ouvir do próprio Caim o que ele tinha para dizer. Aí o Senhor diz, pode colocar, se procederes bem, não é certo que serás aceito? A misericórdia do Senhor. Teu irmão ofereceu uma oferta que tem muito mais a ver com remissão de pecados. Você quer chegar na minha presença em adoração? Chega da maneira correta, chega debaixo do sangue de Jesus. Não chega com empáfia, não chega com orgulho, não chega achando que você merece alguma coisa. Chega humilhado, chega diante, e humilhado não é com cara de coitadinho, irmãos, não é nada disso. Humildade não é isso, cara de coitadinho, dizer eu não valho nada, eu não presto, eu não sirvo para nada, todos os outros são... Isso não é humildade, isso daí é fraqueza, irmãos, é burrice, em outras palavras. Isso para Deus não pega nada. Humildade é reconhecer a diferença ontológica, de natureza, que existe entre você e Deus. A grandiosidade dele comparado com o tamanho que nós temos. Isso é humildade. Não é ficar com cara de coitadinho, dizer, eu não valho nada. Porque Deus não diz que você vale nada. Deus tem a você como filho, ou minimamente como criatura que Ele ama e pela qual entregou o seu filho. Amém, amados? Humildade é outra coisa. Então essa falsa religião faz isso, né? É meritória. Então pergunta, por que você não fez o que é certo? Em outras palavras, por que você não traz o sacrifício de animal? Vai lá com teu irmão, negocia com ele, compra um dos animais dele, ele pode lhe dar esse animal, traga esse animal, oferece, convite, então para que Caim pudesse obedecer, um convite ao perdão, um convite para a vida, que é o convite que a gente faz hoje. Sai dessa, não entra nessa de fazer algo para merecer salvação. Todo bem que você fizer nunca vai justificar o teu próprio pecado, porque o salário do pecado é a morte, e teve alguém que já morreu por você, Jesus Cristo. Você precisa apenas
entregar a tua vida a Jesus, aceitar esse sacrifício em teu lugar e pela fé receber essa salvação. Você pode dizer, glória a Deus. A mesma coisa que Deus fez com Caim. Faz diferente. Que é aquilo que a gente fala para as pessoas até o dia de hoje, quando a gente evangeliza alguém. Olha, não precisa disso, não precisa fazer aquilo, sai disso. Vem aqui, né? Salvação exclusivamente pela fé, o sacrifício já foi consumado ali na cruz do Calvário. Então, nesse ponto da Bíblia, né, a estrada até a cruz começa a ser construída, então, irmãos, por aquilo que a gente lê. Com Abel, preste atenção, com Abel, a oferta foi um cordeiro para o homem, Abel. Quando Deus institui a Páscoa, na saída do povo do cativeiro egípcio, queridos, o cordeiro era para a família, vocês lembram? Nas casas. Com Abel, para um homem. Na Páscoa, cordeiro para a família. No dia da expiação, que é uma instituição feita por Deus, o cordeiro seria em favor da nação. E agora, irmãos, no Calvário, o cordeiro é em benefício de toda a humanidade. Aplauda o nome de Jesus, amados. É isso que importa. É isso que importa. Então, essa é a primeira coisa que a gente aprende a respeito de Abel, queridos. Primeira coisa, que ele trouxe um sacrifício mais excelente, porque era o que o Senhor exigia. Então, amados, quando você chegar diante de Deus, leve a gratidão de quem morreu em teu lugar numa cruz. Você se aproxima como alguém que foi alvo da misericórdia e da graça de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Em segundo lugar, o que nós lemos ali, é que ele, no texto bíblico, que ele obteve testemunho de que ele era justo. Diga comigo, ele obteve testemunho, acho que tem aí, viu, Pedro? Obteve testemunho de que ele era justo. Amém? Então, essa segunda coisa que a gente aprende, no verso 4 de Hebreus 11, como nós lemos, que Deus testificou que Abel era justo. Quem está comigo aqui, não fique com sono não, preste atenção, ok? Isso que é fundamental no Evangelho quando a gente chega até Cristo, queridos, que Ele é o nosso sacrifício. Reconhecemos que somos pecadores, que Jesus pagou o preço que nós deveríamos ter pago, a gente abraça isso pela fé, e é nesse momento que Jesus dá testemunho que nós somos declarados justos, não pelos teus méritos, mas pelos méritos dele. Se há alguém aqui que não entregou a vida para Jesus hoje, e quiser fazer quando nós formos orar, você vai levantar sua mão, e você vai ter a convicção de que se você crê que esse sacrifício satisfez a necessidade do Pai para perdão dos pecados de toda a humanidade, se você crer no teu coração e você confessar com a tua boca, você vai ser salvo no dia de hoje, em nome de Jesus. Porque essa salvação é no tempo e no espaço. Ela acontece no momento em que você crê. E no momento em que Abel creu, chegou diante de Deus com essa oferta, Deus o declarou justo. Quem diz isso é o texto. Vamos lá para Hebreus 10, versos 12 e 14. Vamos ver o que está escrito ali. Cristo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Diga glória a Deus. Significa que o sacrifício de Jesus satisfez plenamente a Deus. Deus respeitou Abel com a sua oferta, porque ele creu na revelação sobre a necessidade de derramamento de sangue. Mas ele obedecia a Deus, a fé o justificou, e diz o texto que Abel alcançou a justiça. Então, queridos, com isso, nós somos encorajados para sabermos que é Cristo quem nos justifica. Não tem outra forma de justificar. Essa justiça é imputada. Você não tem justiça em si mesmo, mas você é tornado justo, você é visto justo. Eu tenho usado uma expressão aqui repetidamente, que é como se os olhos de Deus, imagina um Deus 3 vezes santo. 3 vezes santo. Atributos próprios, incomunicáveis dele, como se diz. Né? Ele é assim. Ele olhar para uma figura como nós, para alguém como nós.
mas Ele nos vê debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Como se o olhar dele para nós traspassasse o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus nos purificasse, e Ele nos enxerga como alguém que está em Cristo, o justo. Você pode dizer, glória a Deus. É assim que acontece. Porque se não estivermos debaixo da cobertura do sangue de Jesus, amados, Ele vai olhar como realmente nós somos, e aí nós vamos estar sujeitos ao juízo em função daquilo que nós somos. E não adianta você tentar, pela religião, pela falsa religião, por qualquer outro recurso, tentar justificar a si mesmo. O Senhor, então, Ele está nessa condição, né? E Ele pergunta, então, a Abel, por que você não fez o que era correto? Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, nós lemos, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que maravilhoso. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu repito uma frase que não é minha, que é do Macintosh, que Jesus, olha aqui, leva sobre si, diga aí, sobre si, o nosso pecado, não tendo ele pecado em nós, não precisa repetir, não tendo ele pecado em si mesmo, para que nós, que temos pecado em nós, não precisemos carregar sobre nós o nosso pecado. Você pode aplaudir a Jesus, amados? É esse que é o segredo. Esse que é o segredo. Louvado seja Deus por isso. Então, aquele que não conhecia o pecado, Ele fez pecado por nós. Maldito aquele que morre na cruz, para que nós fomos feitos justiça de Deus. Veja o que Paulo diz aos Filipenses, capítulo 3, verso 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Glória a Deus. Muito bem, eu estou caminhando aqui para a terceira e última reflexão, mas lembrando que o outro lado da história, é claro, é Caim. Deus está oferecendo misericórdia para Caim, aqui na Bíblia, e Deus está oferecendo misericórdia para cada um de nós. Deus está dizendo, Caim, volta para o meu altar. Caim, ofereça o sacrifício certo, que envolve fé, obediente, e você será aceito. O pecado está te rodeando, Caim. Está como uma fera perto de você, pronto para te devorar. Eu não coloquei aí, o verso 8 do capítulo 4 diz, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estava queimado. Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Vejam qual foi a escolha de Caim. Deus dizendo, por que você não faz o que é certo? E você também será aceito. Não está fazendo distinção naquele momento das pessoas, está fazendo distinção da oferta. A misericórdia era para os dois, mas a oferta foi diferente. A forma como se comportaram foi diferente. Que foi pregado aqui de manhã também. Me suscitou essa lembrança desses dois personagens. Mas ele leva para o campo e mata seu irmão. Primeiro assassinato, primeira morte de um ser humano. Sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia que um ferimento produziria a morte, pois isso era claro na oferta de sacrifício. Sabia que matar, ninguém tinha morrido. Mas sabia que espetar, sabia que ferir ia gerar morte, mas não podia oferecer um animal como oferta. Acaba matando o seu próprio irmão. Ou seja, ele cede a Satanás. A Bíblia diz que ele é do maligno, né? Em João capítulo 8, verso 44, Jesus falando, vós tendes por pai o diabo, e queres satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso, é o pai da mentira. Então essa operação do erro começa desde o início ali. Em Gênesis 4, versículo 9, eu não coloquei aí, o Senhor pergunta a Caim, onde está Abel, o teu irmão? Já preguei sobre isso também, sobre essa pergunta, algumas vezes. Onde está teu irmão? Queridos, Caim responde, não sei, acaso eu sou o tutor do meu irmão?
Bom, não vou entrar nessa palavra, porque dá uma pregação isso. Mas o Senhor continua perguntando isso. Ei, onde está teu irmão? E às vezes a gente está respondendo, o que eu tenho a ver com o outro? Eu estou cuidando da minha vida. Quero saber do outro. Acaso sou o dono dele? Sou o tutor dele? Eu que cuido da vida dele? Mentindo para Deus, né? E aí Deus responde no verso 10. Que fizeste? Olha, presta atenção. A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. O sangue dele estava clamando, chegando até o Senhor. E Caim era tremendamente orgulhoso, tão orgulhoso com o seu domínio sobre a terra, que ele recebe uma maldição. Aí vem sobre ele. Gênesis 4, versos 11 e 12. Vê lá. Gênesis 4, 11 e 12. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Veja, queridos, a dinâmica de destruição de alguém que, tendo sido agraciado por Deus, tendo ouvido a voz de Deus, tendo tido o lugar, o tempo certo e a duração para adorar ao Senhor e a qualidade da oferta, ele resolve negar tudo isso e começa, como Saul, o rei Saul, começa a descer a escadaria da desgraça humana até chegar a consultar uma necromante para querer tentar falar com o profeta de Deus que havia morrido. E aqui Caim também desce essa escadaria da espiritualidade e chega até o momento em que ele recebe essa palavra tão dura da parte de Deus. Nos versos, eu não coloquei, nos versos 13 a 15, Caim novamente queixa-se a Deus. Mas veja a queixa dele. Quando ele recebe essa palavra, ele relata a terrível situação da vida que o esperava. A realidade dele agora não é arrependimento, é remorso. Remorso é diferente de arrependimento, irmãos. Pedro se arrependeu. Judas teve remorso. O fim dos dois foi diferente. Diz o texto que ele lamenta o seu duro castigo. Ele foi aquilo que a gente poderia chamar do primeiro apóstata. Aquele que conhecia a verdade, mas a abandona. O primeiro talvez a criar a falsa religião. Ele reconhecia a existência de Deus? Claro. Ele reconhecia o poder de Deus? Claro. Ele reconhecia a soberania de Deus? Sim. Ele sabia que Deus deveria ser adorado? Sim. Ele sabia que Deus era o Deus da colheita, inclusive daquilo que era a prosperidade que ele tinha antes? Sim. Mas ele não reconhece, queridos, de maneira nenhuma, que Deus exigia algo que seria esse sacrifício de sangue, porque ele não queria reconhecer o seu próprio pecado. E assim o verso 16, que a gente lê depois, diz que ele retirou-se da presença do Senhor, habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden, e ele nunca mais voltou à presença do Senhor. Um trágico destino de Caim, trágico destino daqueles que sabem que Deus existe, sabem que Ele é soberano, sabem que Ele tem o poder sobre a vida e a morte, sabem que Ele é um Deus de amor e de misericórdia. Isso é uma contradição para muitos, tão grande. Faleceu recentemente um pensador conhecido mundialmente, que fazia troça com isso, né? E dizia, olha, Deus permite que pessoas vão para o inferno, mas Ele é um Deus de amor. E todo mundo ria na plateia. Esse camarada faleceu. Eu não vou aqui dar sentença para ninguém, mas ele já deve conhecer o que é a verdade e o que não era. Agora. Esse é o destino, queridos. Essa lição que a gente aprende de Hebreus 11. Salvação, repita comigo. Justificação pela fé e não pelas obras. É o que a gente aprende. Isso tudo é o que a gente precisa, suficiente para a gente. Se a gente não reconhecer o nosso próprio pecado, se a gente não reconhecer a dependência do sacrifício que Deus estabeleceu em Cristo, queridos, como único meio de salvação,
a gente não tem esperança. A gente vai pelo mesmo caminho de Caim. Assim, diz o texto, Abel ofereceu um sacrifício mais excelente. Por fé, Deus creditou a justiça na conta de Abel. Amém? E rapidamente eu vou encerrar com a terceira conclusão que a gente tira desses versos que a gente leu inicialmente. Através da fé, embora Abel esteja morto, ele ainda fala. Diga comigo, Abel ainda fala. Essa é a última qualidade para a gente destacar na vida desse personagem bíblico tão importante. Ele é um pregador a respeito do valor da fé, da necessidade da fé, da excelência da fé. Embora ele esteja morto, ele ainda fala. Queridos, quantos homens e quantas mulheres do passado já morreram e continuam falando conosco? Sim ou não? Eu lembro quase que diariamente da vida do meu sogro, da minha sogra. Confesso para os irmãos, quando eu estou diante de determinadas situações, eu não fico forçando a barra, não. Mas as palavras deles vêm na minha mente. Os ensinos dele, a experiência dele. Quando eu fiz 50 anos de idade, aqui nesse púlpito, ele falou para mim, João, agora você vai entrar numa fase muito interessante. É como se você estivesse flanando, é como se você estivesse, como é que se diz? Nem planador, planando. E eu, na minha ignorância, naquele momento, não, eu não quero planar, não quero flanar, eu quero agir, eu quero trabalhar. Aí ele olhou para mim assim, eu conhecia meu sogro. Ele falou, sabe de nada, inocente. Né? Eu naquele ímpeto de dizer, não, eu tenho muito para fazer ainda, que eu entendi que ele estava dizendo, né, que eu ia dar um tempo, que eu ia descansar, que eu ia pegar leve dali para frente. Não foi isso que ele estava querendo dizer. Né? Então, muitas vezes, pessoas do passado que já foram, pessoas que a gente não conheceu, que a gente lê, eles continuam ministrando para a gente. Continuam falando com a gente deve prestar atenção nisso. É esse caso aqui. Caim pensou que tinha silenciado o seu irmão. O diabo achou que Abel já não era mais uma voz ativa. O que a gente sabe de Caim hoje, a não ser a sua desgraça, queridos? Mas diz a Bíblia que o sangue de Abel continua falando no dia de hoje. Abel, queridos, é mesmo esse pregador do juízo de Deus também sobre aqueles que não creem. Abel também nos adverte a respeito de um Deus que vai fazer justiça. O sangue de Abel continua falando. Eu quero encerrar com 3 afirmações para a gente repetir. Vamos lá, colocar a primeira? Vamos juntos, queridos, vamos juntos. É o último respiro nosso aqui dessa palavra hoje, em nome de Jesus. Vamos juntos. Se você quer vir a Deus, você tem que vir pela fé em sua palavra e pela obediência ao que Ele pede, e não pelas suas próprias obras. Amém, amados? Esse é o primeiro ponto daquilo que a gente conclui. Você não pode ignorar o que o Senhor disse, ou o que Ele está dizendo. Não sufoque o Espírito Santo. Se Deus falar ao teu coração, dê ouvidos e obedeça ao que Ele está te dizendo, querido. Esse é o segundo ponto. Pode colocar o segundo ponto aí. Vamos juntos? Você tem que crer e agir sobre isso. Amém, amados? Crer e agir. Isso foi falado pela manhã também. E o terceiro ponto que a gente depreende aí de Abel. Vamos juntos? Você deve reconhecer a necessidade de sacrifício para cobrir o seu pecado. Amém, amados? Teologia pura, simples, estudo da palavra de Deus com base na doutrina da justificação pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.